caso tenha alguém tentando entrar, possivelmente eu vou dar uma saída, né, da tela, sair da tela de apresentação para poder adicionar a pessoa. E caso tenha alguém que não esteja conseguindo entrar, vocês me avisem também, ou avise a Daisy, me interrompam aqui, porque eu não vou conseguir ver o chat aqui, tá bom? De onde eu estou apresentando. Vou colocar a tela aqui para apresentar. Agora eu vou precisar que vocês me confirmem se a minha tela está aparecendo, se o slide está aparecendo na tela cheia. Tá ok? Tá aparecendo, gente? Lana, se tu puder falando, porque nem sempre eu consigo ler o chat. Aí às vezes parece que não tem ninguém respondendo, mas é porque eu não tô vendo o chat. Principalmente quando eu tô com o slide aberto, tá? E os outros também podem opinar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre cooperativas e centrais de abastecimento que estão relacionadas com as cooperativas, né? Na primeira aula a gente já se apresentou, meu nome é Thiago, né? E eu sou tutor presencial do Senai. A gente ouve muito no dia a dia falar de cooperativismo, de associativismo e outras formas de aglomeração de pessoas como finalidade, mas muitas das vezes a gente não compreende o conceito, né? Não tem uma ideia bem amarrada sobre do que se refere a cada coisa. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum conhecimento sobre o que é cooperativismo, se vocês conseguem diferenciar cooperativismo de associativismo, se vocês já têm alguma ideia sobre esse tema. E eu quero muito escutar o que vocês têm a me dizer. Eu acredito que alguns de vocês têm algum conhecimento de mundo, né? de vida, de profissão. Talvez tenham algum conhecimento. Vocês podem me ajudar aí, me falando o que é cooperativismo? Vamos lá? Tá todo mundo me escutando. Parece que eu tô falando sozinho. Arthur, Júnior. Vamos lá, Nelma. Vocês estão me escutando, pessoal? Estamos sim, professor, estamos sim. É porque tem uma diferença entre cooperativa e a outra que é a... Como é? Esqueci. Associação. Tem associação, e tem as cooperativas, né? Aí tem uma diferença entre as duas. Tu sabe essa diferença, Nelma? Nelma, o Júnior que estamos escutando? Não, eu não sei bem, mas eu acho que as cooperativas, elas são os agricultores, os que conseguem se encaixar, né? Que tem data, coisa. E a associação é tipo só para quem é associado. Aí eu não sei se a associação eles precisam de data, porque na cooperativa, não entendo direito. Na verdade, a principal diferença entre cooperativa e associação é a finalidade, né? As cooperativas elas não têm finalidade de lucro, diferente das associações, né?
não é a finalidade principal das cooperativas. O lucro, o dinheiro, no caso das cooperativas, vai ser apenas uma consequência, né? E nós vamos ver aqui que o cooperativismo ele é um sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital, né? Como eu mencionei. Não visa o lucro necessariamente, né? O lucro seria uma coisa indireta. A Bruna entrou agora. A Bruna fala. E buscando a prosperidade conjunta e não individual, essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que pode levar ao sucesso em empreendimentos com equilíbrio e justiça entre os participantes, né? Então, uma das bases, né, um dos princípios do cooperativismo é exatamente isso, o equilíbrio e a justiça entre esses que cooperam entre si, né? E ele se fundamenta em algumas bases principais, que é a participação democrática. Então, dentro de uma cooperativa, uma pessoa, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem direito a voto, sei lá, de 50%, vamos dizer assim. Cada pessoa é um voto, entendeu? Ninguém tem supremacia, né, superioridade na hierarquia dentro de uma cooperativa. E por isso vigoram valores de solidariedade, independência como princípio muito forte, autonomia. Então, o cooperativismo ele vai ser apenas um meio, né, para fazer com que essas pessoas encontrem alternativas que levem os seus empreendimentos ao sucesso, né? Porque muitas das vezes, de forma individual, um agricultor, um empresário, ele não consegue alcançar mercados como se mercados que ele pode alcançar sendo um cooperado, entendeu? Por exemplo, principalmente no setor agropecuário, nós temos a produção de frutas, a produção de polpas, e por exemplo, enquanto agricultor familiar, com meus 40 quilos de polpa de cupuaçu, vamos dizer assim, que eu colho na safra de cupuaçu, eu não consigo fornecer esse cupuaçu para uma empresa. Por quê? O que a empresa vai exigir de mim? Que eu tenha cupuaçu durante o ano todo para fornecer para eles, com um determinado nível de qualidade, né? Na outra disciplina nós falamos de identidade e qualidade dos produtos. Então a empresa vai me cobrar isso, né? Essa identidade, essa padronização dos meus produtos. Só que eu, enquanto pequeno agricultor, eu não vou ter uma estrutura para fornecer polpa o ano inteiro. Então, o cooperativismo ele entra exatamente nessa situação, né? É uma organização jurídica, não é uma organização física, que pode, através de seus cooperados, por exemplo, se eu me filiar a uma cooperativa que vá comprar polpa de cupuaçu, essa cooperativa pode ter uma estrutura física, né, de armazenamento, de industrialização, vamos dizer assim, de recebimento, né, e de mercado também. Porque dentro dela, a gerência, né, a organização vai estar bem mais estruturada do que eu, apenas como um agricultor familiar individual, poderia me organizar, entendeu? Então, o cooperativismo é isso, né? Essa autonomia, essa participação de todos para que todos saiam beneficiados. Alguma dúvida? No caso, assim, o agricultor, quando ele tem a safra dele, por exemplo, do cupu, aí ele leva lá para a cooperativa, aí a cooperativa ela compra de vários agricultores e estoca, armazena para ter o ano todo, é assim? Isso, ela armazena, aí como vai ter uma equipe técnica, vamos dizer assim, dentro da cooperativa, isso em tese, né, a gente está falando, não que aconteça realmente em todos os casos, mas era para ser assim, ter uma equipe técnica que vai atrás de mercado, né, que vai atrás de estrutura física, de logística, para armazenar, por exemplo, esse meu produto agropecuário. Eu dei o exemplo do cupuaçu, mas isso, a gente vai ver mais na frente, que isso se expande para muitos produtos agropecuários, os grãos, as oleaginosas, para leite,
e outros mercados fora do setor agropecuário, né? A área da saúde, a área de transportes. Então tudo isso faz com que essas pessoas unam forças, né? Aí você falou sobre a estocagem. A estocagem é um ponto. As cooperativas podem atuar nesse ponto de estocagem e distribuição. A logística, né, o ano todo. Aí, se por exemplo, a gente tem um exemplo da Canta, em Tomé Açu, não sei se vocês ouviram falar já, né? A Canta é uma cooperativa muito forte lá em Tomé Açu, em que os agricultores fornecem os produtos para a cooperativa, e essa cooperativa, como está muito bem estruturada no mercado, ela consegue já alcançar o mercado internacional. As nossas frutas tropicais daqui da Amazônia, elas são muito visadas, mas por conta dessa questão de safra, né, que a gente chama de sazonalidade, nós não conseguimos fornecer muitas dessas frutas o ano todo. Então, com a armazenagem adequada, com o acondicionamento adequado, essas cooperativas, essas empresas conseguem armazenar e fornecer para o mercado em grande escala, tá bom? É tudo ok, Nelma? Respondi tua dúvida? Aham, sim. Eu já fui lá na Canta, lá em Tomé Açu. Já entrei lá na câmara de resfriamento. Meu cabelo ficou todo gelado, duro. Pois é uma mega estrutura que eles têm lá, né? Então, assim, próximo da gente, Sim, é muito grande lá. eu acho que é o exemplo mais sólido de cooperativismo que nós podemos ver em escala, né? Em escala grande, assim, de mercado, é a Canta, que a gente pode citar. Aqui no Brasil... Oi. Oi, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas é que eu lembrei. Aí, no caso, esses agricultores que passam para a cooperativa, eles precisam ter o selo do SIM para poder entregar na cooperativa ou não? Só para vender mesmo para fora? Na verdade, é porque assim, o SIM, ele é o selo de inspeção municipal. Então, o agricultor ele vai precisar do SIM para comercializar no âmbito do município. Se ele quiser, por exemplo, exportar esses produtos, aí já entra outros critérios. Eu não sei qual vai ser o selo, outro selo. o selo de exportação. Mas nós vimos também na outra disciplina, eu estava vendo com os outros alunos, que para você conseguir fornecer para mercados internacionais, você tem que atender primeiramente a legislação daqui do Brasil, que tem várias instruções normativas que regulamentam tudo isso, mas também, dependendo do país, você tem que atender as legislações de lá. Então, o SIM, como eu já mencionei, ele já não vai entrar nessa contagem, porque ele é apenas para o trânsito municipal, né, para comercialização municipal. Vai ser outra documentação, algo bem mais elaborado, bem mais burocrático, mas que não está fora do nosso alcance, né? Através dessas organizações a gente consegue alcançar esses mercados, e a Canta é um exemplo disso. Entendi. Não, eu sei que tipo para exportar e vender para outros estados tem que ter outro selo, que é estadual. Isso. Aí o SIM é só dentro do município. Aqui na cidade tem, na Secretaria de Agricultura. Ainda são poucos agricultores que têm SIM. Qual é a cidade? São Miguel. São Miguel. Ah, tá, São Miguel. Em Itu a gente não tem, porque lá na Semagre nós não temos veterinário, né? Inclusive várias pessoas já tocaram nesse ponto de ter, né, o SIM para facilitar os agricultores. Mas a gente não tem, a prefeitura não tem médico veterinário atuando. Nem atuando e nem desatuando. É porque só o veterinário que assina. Tá bem. Que não tem. Tá beleza. Então vamos dar continuidade. Aqui no Brasil, quem faz essa gerência, vamos dizer assim, das cooperativas é a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB. Acho que vocês já ouviram falar da OCB, e se não ouviram, mas a partir de agora vocês vão ouvir falar bastante. É uma organização bem consolidada também aqui já no Brasil, aqui no Pará também, e todas as cooperativas elas têm que estar no sistema da OCB, né? Tem legislação específica
para sociedades cooperativas, e a OCB ela vai atuar nessa mediação, né? Levar informação, capacitação e tudo mais. De acordo com a OCB, nós temos aqui no Brasil cerca de 1.603 cooperativas agropecuárias no ramo, né, da agricultura, que engloba mais de 1 milhão de cooperados, e essas cooperativas elas fornecem, ou melhor, elas influenciam em mais de 10% do PIB do agronegócio, né? Sendo que o PIB do agronegócio, como eu mostrei na aula passada para vocês, é o que faz a balança comercial do Brasil ficar positiva. Então, 10% do PIB do agronegócio é muita coisa, para vocês terem ideia. E representa também, essas cooperativas representam 6% das exportações do agronegócio. Como eu frisei anteriormente, não vamos limitar a nossa mente apenas pensando em cooperativas de pequeno porte, de agricultores familiares. Existe, claro, aqui é mais comum que a gente vê cooperativas pequenas, mas também nos estados do Sul e Sudeste o cooperativismo é muito consolidado por conta das grandes empresas que se cooperam, né? Que cooperam entre si. Indústrias leiteiras, de soja, de milho, dos grãos em geral, né, que vão para exportação, as commodities que vão para exportação. Isso fortalece muito o agronegócio no país. Através da OCB, através dos cooperados, das redes, tudo isso cria uma rede de cooperação, né, que se espalha pelo Brasil, pelo mundo, seja no setor agropecuário, seja no setor financeiro, no setor de saúde, de transporte, de construtoras. Então, tudo isso é uma rede muito grande de cooperação que acontece no Brasil, tá bom? Aí a gente chega num questionamento, né? Por que o cooperativismo ele tem tão pouca força aqui na região norte, né? Na Amazônia em geral? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês têm uma opinião formada? Um palpite? Eu não sei, porque quais são os procedimentos o agricultor entregar nessa cooperativa? Os procedimentos, primeiramente, ele tem que se filiar, né, a uma cooperativa, e cada cooperativa, cada instituto, ele tem o seu estatuto, né? Então, basicamente, eu não vou passar uma receita aqui para ti sobre o que pode e o que não pode para uma pessoa entrar numa cooperativa. Mas, durante a criação, no estatuto vão estar os deveres, os direitos, as responsabilidades, tudo bem delimitado para que as coisas não saiam do controle, né? Então isso varia muito. Mas vocês têm alguma noção assim do porquê que aqui as coisas não vigoram, assim, vamos considerar dessa forma? Eu não sei, eu acho que pode ser assim uma falta de comprometimento do agricultor, do produtor com a cooperativa, ou até mesmo a falta de interesse dele em entrar em uma cooperativa, porque como aqui em Capitão Posto eu ouço falar que existia ou que existe uma cooperativa, mas eu não vejo assim ela tão forte como poderia ser, pelo fato daqui ser uma região agrícola, entendeu? Então eu não sei se é a falta de interesse, se é uma coisa que não é estimulada ou não é estimulante para o produtor. Não sei, mas aqui eu vejo mesmo muito fraco, uma coisa que poderia ser um ponto forte, mas não é. Certo. Alguém mais? Aqui tem cooperativa, aqui em São Miguel. Aqui em São Miguel tem uma cooperativa, mas também são pequenas. É de produtos mesmo, de frutas. Aí, porque aqui também os agricultores, eles entregam muito o PNA e o PAA. Aí tem a cooperativa, tem o PNA e tem o PAA, que os agricultores aqui entregam aqui em São Miguel. Certo. Então, o que a gente costuma muito assim
ver, né? É uma mudança de mentalidade mesmo, das pessoas de modo geral, né? Toda a comunidade. Uma mudança de mentalidade de achar que você vai fundar uma cooperativa e amanhã você vai estar rico, né? A gente tem esse imediatismo na nossa vida e atrapalha muito às vezes, né? E aqui na Amazônia a gente costuma ver isso acontecer com frequência, as pessoas serem imediatistas e de uma hora para outra desistirem, né? Se frustrarem com uma expectativa que criou, né? Não investir como deveria investir, não se informar como deveria, não se motivar também como deveria, né? É certo que os agricultores eles são muito frustrados com algumas questões que se referem a cooperativismo e associativismo, porque sempre tem aquela pessoa que no final acaba se beneficiando, aquela pessoa que no final todo mundo sai e só ela aproveita tudo que foi construído em sociedade, entendeu? Então tudo isso vai frustrando, né? E vai deixando o agricultor sem esperança de que uma associação ou algo que poderia dar força para o agronegócio, para a agricultura, consiga fortalecer ele. Então, se por um acaso a gente entrar numa cooperativa, muitas pessoas, né, 70% das pessoas já vão sem esperança nenhuma, né, de que aquilo vai dar certo. E eu tenho um exemplo muito recente, que um colega me convidou para participar de uma cooperativa que já estava sendo estruturada e em seguida da fundação dessa cooperativa a gente já ia pleitear uma licitação de fornecimento de alimentos na merenda escolar. Aí tá, conseguimos a licitação, metade da licitação, que era em torno de R$500 mil, e depois disso o presidente da cooperativa, né, que devia ser uma pessoa de igual para igual, né, de não ter voto maioral e tudo, de fazer as coisas transparentes, ele começou a esconder as coisas, né? E todo mundo desconfiado, né? E um pé aqui, um pé ali, ninguém conhecia direito o cara. Eu sei que, resumindo a história, a cooperativa acabou, nós perdemos a licitação, eu sei que está na justiça o processo, e tudo isso vai frustrando as pessoas, né? Isso aconteceu, sei lá, 2 meses atrás, para vocês terem ideia. E era algo que podia dar muita força para a gente. Por quê? O fornecimento de produtos para alimentação escolar é algo permanente. A gente poderia ter ganhado a licitação de Irituia, ganhamos, mas poderia ter ganhado a licitação em São Miguel, em Aurora, em Ipixuna. E isso é todo ano, é R$1 milhão, R$2 milhões, que vai fortalecer muito o pequeno agricultor. Eu me enquadrava, né, como pequeno agricultor também, eu queria fornecer produtos, mas infelizmente aconteceu tudo isso, né? Então é todo esse histórico complicado que nós temos, que muitas vezes afasta o agricultor, afasta os empresários de trabalhar em cooperativa. É uma mudança de mentalidade que precisa acontecer, dessa questão de sempre se sair bem em cima de outro, né? Então tem que mudar essas questões. Aqui, isso acontece em todo canto. Aqui também tem isso. Pois é. Aí acho que esse também deve ser um fator, né, de não ir para frente. Porque aí o agricultor se desanima, né? Com certeza. Isso, com certeza. E a informação, né? A informação ela é muito importante. Porque a partir do momento que você tem o poder de voz, que você tem acesso à informação e você consegue se posicionar, ninguém mais passa por cima de você. Alguém ia falar? Thiago, Oi. Eu acho que isso de não ir muito para frente, aqui no norte, isso tem a ver com a questão cultural? Será que isso está relacionado com a questão cultural, com as raízes culturais da gente? Porque se a gente for ver, no sul, sudeste, elas têm força, e lá eles foram tipo colonizados por outros povos e tal. E aqui a gente já tem essa dificuldade, essa enorme dificuldade, né? Então será que isso tem a ver, tu acha que isso tem a ver com a questão cultural, das raízes culturais da nossa região?
Eu acredito, eu fico meio dividido, Ilana, com essa tua pergunta, porque assim, se 70% de nós temos sangue indígena, os indígenas viviam como? Eles viviam em sociedade, correto? E Sim. então as comunidades indígenas trabalhavam em extrema cooperação e até hoje isso é muito estudado, a forma como eles se comportavam e em alguns locais essas comunidades tradicionais ainda se comportam. Então eu não consigo tirar uma conclusão disso, entendeu? Mas é certo que na região sul e sudeste eles têm uma influência europeia também muito grande. E na Europa isso é muito bem estruturado. Eles têm uma visão um pouco mais internacional, eu vou dizer assim. Não sei se eu estou exagerando, mas talvez vocês concordem comigo, né? Então eles têm a Europa, os Estados Unidos como um modelo assim muito ferrenho de trabalho e eles tentam se espelhar nisso, sabe? E eu acredito que tem muita influência também, né? A colonização, como você falou, para lá, de europeus, de alemãos e tudo. A Alemanha na Europa, né? Então, europeu. Isso, tá certo. É isso. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas a gente está aqui para opinar. Tá certo, obrigada. Por nada. Aí sim, a simbologia do cooperativismo é um pinheiro, um círculo e o fundo amarelo, né? O pinheiro ele representa a imortalidade e a fecundidade. E a capacidade, inclusive, de multiplicar-se em terrenos inóspitos. Nesse caso, os pinheiros eles simbolizam a união e a fraternidade no cooperativismo. O círculo, devido a ele ser uma forma geométrica que não tem fim, ele simboliza a eternidade, né? Que essas cooperações elas não podem ter fim, né? Essa união, essa fraternidade representada pelos pinheiros não pode ter fim. O verde representa a esperança, o princípio vital da vida, e o amarelo a fonte de toda a vida. Assim nós temos o símbolo do cooperativismo, que é um símbolo mundial. Em todo canto que você vê esse símbolo, simboliza que ali tem uma cooperativa e por todo mundo essa imagem é espalhada, tá bom? O círculo abraçando os dois pinheiros, unidos nos seus princípios perenes e na multiplicação de seus ideais. A esperança verde e a energia amarela dos adeptos do cooperativismo são marcadas pelas cores emblemáticas. Então tudo tem um significado. Oi. Então, em qualquer lugar do mundo, eles vão entender esse símbolo aqui como um cooperativismo. Isso, é um símbolo mundial. Ah, legal. Aqui. Obrigada. Aí, de acordo com a OCB, a gente tem uma certa evolução do cooperativismo e uma tendência a aumento, né? Em 2010, nesse levantamento que foi feito pela OCB, nós tínhamos no Brasil 6.652. Em 2014, nós tivemos uma pequena queda, mas em 2018 esse número aumentou novamente, né? Isso tudo reúne cerca de 1,05 milhão de cooperados que tem como principal fundamento, né? As cooperativas têm como principal fundamento receber, comercializar, armazenar, industrializar e fornecer assistência técnica para os seus cooperados, dependendo do ramo que ela atua. E essa informação eu achei muito interessante de passar para vocês, que essa informação é do IBGE, que cerca de 48% de tudo que é produzido no Brasil passa de alguma forma por uma cooperativa. Então, aí vocês têm ideia, né, da dimensão que é o cooperativismo aqui no Brasil. Tá ok? E com relação à gestão das cooperativas no setor agropecuário, nós sabemos que nas empresas privadas a consequência de uma má gestão ela é a falência, né? A
falência daquela empresa, daquela organização. Mas quando nós temos uma boa gestão, há uma perpetuidade do negócio, né? E quando o negócio se perpetua, né, ele tem sucesso, obviamente você vai ter uma necessidade de substituir as pessoas que vão estar no comando e, eventualmente, essas pessoas que estarão à frente, elas vão pensar de formas diferentes, né? Então, dependendo de quem está à frente, o negócio pode ir para frente ou não. Quando nós falamos de cooperativismo, nós temos os cooperados como donos, né? São donos cooperados que vão trabalhar em conjunto para que o negócio avance. Então, durante a formação, né, da coordenação, da presidência, os cooperados vão ter votos iguais para opinar, não vai ter um poder superior, né, hierárquico, na hierarquia, né, não vai ter um poder de voto maior que os demais, mas todos, de forma conjunta, vão estar atuando para o bem comum dessa cooperativa. E eu gostaria que vocês citassem exemplos da cidade de vocês, do estado, de algum lugar que vocês conhecem. Eu já falei da Canta, né? Mas eu queria exemplos de cooperativas que não deram muito certo e exemplos de cooperativas que deram certo, né? A gente já tem 2 exemplos. Exemplo da cooperativa de lá de Tomé Açu, a Canta, que deu muito certo até agora e eu espero que continue. E o meu exemplo que deu muito errado, que eu espero que não continue. Vocês têm outros exemplos práticos que vocês conhecem da realidade de vocês? Sim? Não? Aqui em São Miguel tem uma cooperativa aí. Eu conheço a menina de lá, que faz lá pela cooperativa, só que eu não sei direito, na verdade eu nunca nem fui lá. Uhum. Não sei como é que funciona lá, se tá indo bem, se tá indo mal. Eu sei que de vez em quando tem uma conversinha de lá dos agricultores. Porque eu trabalho na Imater, aí eu sim. dos agricultores. Alguém mais? Não é possível que vocês não conheçam nenhuma cooperativa. Aqui em Irituia a gente tem também um exemplo de sucesso também, que apesar de ser em escala familiar, mas tem alcançado bons mercados e tem alcançado sucesso, que é a cooperativa de Irituia, não sei se vocês conhecem. E eles vendem a produção deles no Rio de Janeiro e alguns outros estados, aqui em Belém também, fornecem para alimentação escolar. Inclusive na licitação, que é a cooperativa que eu participava, que nós ganhamos, eles também ganharam uma parte, né, uma cota. Então tudo isso agrega muito para eles. Agora eles estão se estruturando com uma sede própria e tem um projeto de algodão agroecológico que nós estamos trabalhando em parceria com uma empresa francesa, que a cooperativa de Irituia, devido a essa organização que eles já possuem, eles vão ficar com a máquina de beneficiar o algodão, né, a pluma de algodão. Então isso já vai gerar alguns royalties para eles aproveitarem, né, de alguma forma entre os cooperados e na estrutura que a cooperativa possui. Além disso também, ele já fornece para o PAI, para o PENAI, para alimentação escolar e bastante outras coisas, né? Eles têm se consolidado muito aqui na região e agora eles já estão entrando com o processo, na verdade eles já estão bem encaminhados no processo de certificação orgânica. Os cooperados vão receber o certificado de orgânico, então isso vai abrir muitas portas, além de valorizar o que eles já produzem. Quando nós falamos... Oi? Não, eu só ia falar de uma que tem lá em Orem, que eu sempre vejo, que antigamente era bem pequeno. E agora quando a gente passa já tem uma estrutura bem bonita, que é Orem Mel. Ah, eu já ouvi falar também. Já parece ser, tá bem mais estruturado, já não é mais aquele negócio assim bem artesanal, já é uma coisa assim bem mais elaborada o prédio lá, o prédio novo.
Não que artesanal seja ruim, né? Inclusive a gente vê muitos Não que produtos artesanal seja ruim, mas é que já rudimentar. tá um negócio assim. É, isso, exatamente, rudimentar, melhor colocação. É isso. Não tá mais Perfeito. assim tão rudimentar, já tá Eu uma não coisa assim conheço, mais. mas já ouvi falar. E é muito legal, né? A gente ter exemplo, porque o que nós estamos falando é mais de cooperativa assim, de agricultura familiar, mais de produção de frutas, de polpa. E a Aura em Mel já foge um É. pouquinho disso, né? Já é um outro nicho. Isso. Perfeito. Quando a gente fala de relação contratual, a legislação que trata o cooperativismo, ela estabelece em terceiro artigo, se eu não estou enganado, sobre o reciprocamente se obrigam. O que isso quer dizer? Indica que em qualquer atividade, inclusive nas que não são econômicas, é importante que todas as relações, mesmo as parcerias, sejam feitas por meio de contrato escrito. Por quê? A partir do momento que você lida com uma cooperativa, você vai estar fornecendo produtos, eventualmente, produtos ou serviços. Então, esses produtos ou serviços, eles vão estar chegando a um consumidor final, né? E a responsabilidade sobre a qualidade desses produtos e serviços, ela deve estar sobre quem fornece o serviço, né? No caso, como a cooperativa ela é um mediador, quem é o fornecedor também precisa se responsabilizar, né? Se, por exemplo, você fornecer produtos que ofereçam riscos à saúde ou que não atendam um determinado critério de comercialização ou de consumo. Isso acontece muito nos produtos que são vendidos para o mercado internacional. A China, por exemplo, tem legislações muito rígidas no fornecimento de frango, de carne, e principalmente agora na pandemia. Então, se a minha cooperativa fornecer um produto contaminado ou em alguma avaliação do país for reprovado, eu preciso estar respaldado para poder responsabilizar quem me forneceu, correto? Então, esse reciprocamente se obrigam precisa acontecer na prática, independente da atividade, seja de parceria, seja contratual, econômica ou não, precisa ter um contrato por escrito. E também, se a pessoa for trabalhar com profissionais que têm registro, optar por apresentar o responsável técnico, né? A responsabilização técnica que existe para os engenheiros, veterinários e outros profissionais, engenheiros em geral, né? Nós temos também a gestão específica. No caso das cooperativas, quando elas estão bem organizadas, o ideal é que sejam feitas ações diagnósticas que verifiquem onde estão os problemas, onde estão as vantagens. Nós temos a matriz fofa, né? Que é fortaleza, não vou lembrar o resto. É fortaleza, força, oportunidade, fraqueza, eu não vou lembrar. Se alguém lembrar, depois vocês me dizem. A matriz fofa, ela serve para fazer esse diagnóstico, né? Aonde estão os pontos fortes, os pontos fracos, aonde está sendo bom, aonde você pode usar como uma oportunidade. Então, tudo isso pode ser utilizado aqui nessa gestão específica. E principalmente, quando se trata de pessoas que são leigas, vamos dizer assim, em contabilidade, em administração, o ideal seria uma gestão externa e um pouco mais técnica, né? Contratar pessoas que têm um domínio maior na área, né? Na gestão financeira, jurídica, administrativa, para que tudo seja muito bem encaminhado, né? Para nós não chegarmos aqui nesses problemas, né? De responsabilização, riscos à saúde, problemas de estocagem. Então, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, dependendo do ramo que você trabalha, contador, advogado, tudo isso tem que ser visto com muita clareza e com muita eficiência, tá bom? A tomada de decisão. Oi. Essa matriz fofa é assim, primeira força, oportunidade, aí o FA, fraquezas e ameaças. É isso, obrigado, Lana. Eu não estava conseguindo lembrar. A gente tinha trabalhado isso há um tempo. Eu estava tentando lembrar. Mas é isso mesmo. Ela é ideal
para essas questões de ações diagnósticas, né? Para você verificar onde tem mais oportunidade, onde tem mais fraqueza, onde você pode melhorar, tá bom? E essa gestão específica entra exatamente nesse ponto. Nós temos também a análise de eficiência, né? Para fazer a gestão dessa cooperativa. A partir do diagnóstico, né, dessas ações diagnósticas, você vai chegar a alguns questionamentos, algumas colocações, como por exemplo, como estão os cálculos de custo da cooperativa para rateio, né, para divisão entre os sócios? Como é que fica? Será que não está sendo, prejudicial para os cooperados? Não está beneficiando mais alguém, né? Tudo isso precisa ser bem colocado. O valor deduzido de cada sócio é suficiente para pagar a equipe técnica, vamos dizer, para pagar o maquinário que nós compramos? Está sendo suficiente? Tudo isso precisa ser muito bem calculado. Há como recuperar as perdas? Os registros de cada cooperado estão sendo bem feitos? Os cooperados conhecem o sistema da cooperativa, como está sendo trabalhado? Então, tudo isso precisa ser bem organizado. E, dependendo do que você encontrar a partir desse diagnóstico e desses questionamentos, iniciam-se as ações corretivas para melhorar, né? Se caso a cooperativa ainda queira dar prosseguimento, melhorar essa situação. E essas ações, elas podem ser tomadas a partir de dados comparativos. Por exemplo, a comparação entre um semestre ou um bimestre e outro, do que foi produzido, do que foi comercializado, do que foi perdido, do que foi exportado, do que foi comercializado localmente, entendeu? Então tudo isso precisa estar bem estruturado. Com relação às centrais de abastecimentos, nós temos uma diversidade de cadeias produtivas que trabalham nesse abastecimento, e as cooperativas atuam diretamente nisso, né? Os mercados de grãos, de oleaginosas, de carnes, leites, insumos, classificação e armazenagem. Em cada elo desse setor existem cooperativas especializadas em cada atividade dessa. Elas podem atuar em diversos ramos, eu já mencionei, né? No fornecimento de insumos, na recepção e classificação da produção, vai acabar em 10 minutos, mas já vamos encerrar. Industrialização, comercialização e assistência técnica, né? Você vai... Aqui na região norte nós não temos tanta diversidade assim de cooperativas, porque as pessoas trabalham mais de forma individualizada, né, em empresas e tal, sociedade de no máximo 2, 3 pessoas. Mas existem, né, no Brasil afora, várias cooperativas principalmente aqui de industrialização da produção. Exemplo, as cooperativas de produção de leite no Rio Grande do Sul, ou na Europa também, que é muito forte. Os produtores de leite fornecem para uma cooperativa que vai industrializar o leite, vai fazer leite condensado, creme de leite, manteiga, o próprio leite UHT, né, que é pasteurizado. Então tudo isso é feito a partir da industrialização, que normalmente é feita através de cooperativismo. A comercialização também, né, essa logística de distribuição, de encontrar fornecedores, de encontrar mercados, tudo isso é muito bem estruturado dentro de uma cooperativa, ou pelo menos deve ser muito bem estruturado, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo ok até agora. Tudo ok. Por enquanto. Então, olha, essas são as nossas referências. Foi rápido hoje, né? As nossas referências. E bom. obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Tudo certo? Tudo certo, né, pessoal? Eu acho que esse é o nosso último encontro. Nós já fizemos o chat, já tivemos uma aula síncrona anterior, já tivemos uma atividade reflexiva. Semana que vem começam as provas de vocês,
né? Eu acho que é dia 3 ou dia 4 começam as provas. E no que eu puder ajudar, né, pessoal, eu estou à disposição, né? Podem mandar mensagem lá pelo chat e entrar em contato com a Daisy, caso tenha alguma dúvida nas provas, principalmente. Na verdade, dúvida na prova não, é mais questionamento, porque às vezes vem alguma questão. Prestem atenção se as questões são as que foram cobradas no conteúdo de vocês. Na turma passada, aconteceu que veio uma questão cobrando um conteúdo que vocês não tinham no material de vocês. Então, isso não pode acontecer, porque vocês não podem ser cobrados por algo que vocês não estudaram, tá bem? Então, fiquem atentos a isso. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato por lá, pela plataforma. E é isso. Um bom final de semana. Hoje não é sexta, né? Hoje é quarta, então não é bom final de semana. Um bom resto de Obrigada, semana. Thiago. Um bom resto Valeu, de professor. semana pra você. Valeu. Falou, abraço. Boa noite, Boa pessoal. noite. Abraço. Boa noite, galera.